Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cauê Paz, tô aqui com a Poly. A Poly é a modelo que vai posar pra gente, porque hoje vai ser o review dessa lente que é a Make 35mm f2.0. É uma lente para câmera full frame, mas nesse momento vou utilizar uma câmera crop, que é a ZV-10, tá? Aqui com a Sony a gente vai fazer um ensaio, eu trouxe iluminação, mas a meta é o quanto eu puder fazer só com luz natural, porque isso vai me permitir, né, explorar como a lente trabalha também com esse tanto de luz, subir o ISO da câmera para mostrar como que é a real mesmo do que ela entrega. Porque se eu precisar subir o ISO da câmera, vocês vão ficar sabendo também, eu vou mostrar, e vocês precisam ver se isso vai tirar a nitidez que essa lente entrega. Então vai ser o core mesmo do ensaio e tudo mais. E esse espaço aqui é a Casinha Roots Floripa, tá? No Instagram, @Casinha Roots Floripa, é um espaço do Rafael Fontana, um fotógrafo amigo meu. Ele também loca o espaço para ensaio ou para Airbnb, para você dormir, ficar aqui no canto da lagoa também. Você pode se hospedar aqui em alta ou em baixa temporada, então entre em contato com eles que eles estão apoiando esse vídeo também, tá? E agora, vamos pro ensaio. Vamos lá, primeira cena eu tô utilizando o f2, que é o máximo dessa lente, e eu tô em ISO 100, e aí eu vou controlar a velocidade. Nesse momento tô em 1/125, que eu acredito que vai dar conta essa velocidade do obturador, e a partir daqui eu vou dirigir a modelo, porque eu vou aproveitar esse ângulo que ela está e utilizar as linhas do sofá como ponto de fuga para poder compor a minha estética. Eu quero cada vez mais aqui dentro utilizar na vertical, principalmente porque fica estético para mostrar para vocês a fotografia aqui no vídeo, e porque também eu quero mostrar a amplitude dessa lente numa câmera crop, porque essa 35mm equivale a uma 50 numa câmera, né, que tem um sensor APS-C. O que eu quero? Que você vai um pouquinho mais para lá e vira os joelhos na minha direção. Isso, assim, porque a gente vai ter um pouco da luz do sol entrando, tá? E desenhando o seu rosto, pintando o seu rosto com a luz do sol. Isso aqui vai ser a composição, a costela de Adão aqui também, um pouquinho das coisas do cenário, mas a ideia é de ficar próximo da janela para criar essa estética de luz. Eu vou utilizar a lareira aqui para poder entrar um pouquinho na imagem, criar um primeiro plano que vai ficar em desfoque, e aí eu vou encaixar ela no restante da cena. Ótimo. Vou pedir para você, Polly, encaixar o cotovelo aqui em cima. Isso, vai se olhando lá pra fora, tá? Vou fazer um close mais rosto, vou até puxar a cortina aqui. Isso. Pouca coisa, tenta virar pouca coisa. Mas a ideia é colocar os dois braços em cima em uma visão mais melancólica. Tenta esticar esse braço direito. Isso. Lábio entreaberto. Levanta um pouco o queixo. Coloca agora o queixo em cima do braço e olha lá pra fora. Quero testar mais no rosto. Vamos ver a nitidez dessa lente mostrando o rosto, bem close. Adorei essa iluminação. Vou pedir para você fazer o seguinte aqui, sentar bem na beirada aqui do sofá, tá? Um dos joelhos assim, você escolhe a posição que ficar mais confortável para ti, e o outro joelho mais esticado, tá? Bem em pé de bailarina assim esticado, mãos aqui para trás, e aí projeta o corpo. E aí, hora você vai estar queixo para cima, hora você vai estar queixo para frente, olhando para a câmera vai estar ali. Tá? Mas isso sentando na beirada, arqueando bem a postura, assim, a lombar. Isso pode criar algo com o ombro, enquanto eu vou clicando também, fechou? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma composição, criar um primeiro plano com essa poltrona, o segundo plano com a mesinha de centro, e um terceiro plano, quase se mesclando a ela, com a costela de Adão. E aí eles vão criar mais ou menos um túnel para ela encaixar no meio da composição. Então vou pegar aqui o ângulo entre poltrona, mesa de centro, a Poly. Ótimo.
Deixa eu ativar o nível da câmera para ver se a câmera não tá torta. Aí, pode se manter na beirada do sofá, mas coloca os braços para frente, no joelho, tá? Tá bem subexposta, bem silhueta, e agora eu vou puxar mais iluminação. Agora alterei, agora eu tenho em 1/60, bem sutil, eu tenho a poliana aparecendo mais nessa fotografia. Isso. Nesse look agora que a gente vai fotografar a poli, eu vou fazer o seguinte, eu ia fotografar só com a luz natural, mas a gente tem um grande problema que é, a luz tá entrando ali e tá tocando, a luz do sol tá tocando só as pernas dela. E aí eu decidi colocar esse LED aqui. Eu vou desligar o LED para vocês verem sem ele como fica. E eu tenho uma incidência de sol entrando nas pernas dela, cintura para baixo, e o principal em um ensaio de retratos é o rosto tá evidente. Então se eu tenho mais luzes no tronco, nas pernas e não tem no rosto, aí vira um problema, que aí você vai ter uma assimetria de iluminação, né, na fotografia. Isso deixa muito desconfortável aos olhos. Então o ideal é, ou eu reposiciono a modelo para poder ter uma luz interessante aqui, ou eu coloco uma luz artificial, que nesse caso eu coloquei aqui um Molos X100 da Xeon. Se vocês quiserem vídeo sobre, eu posso fazer depois e eu explico como que ele funciona. É uma luz que tem uma opção de bateria, funciona na tomada também, mas ela é muito prática que eu liguei ali e já comecei a fotografar. Vou ligar aqui a luz. Eu deixei a luz numa temperatura mais quente do que a temperatura do ambiente aqui. O ambiente está mais ou menos em 5.200, 5.300, que é a luz do sol entrando, mas deixei essa iluminação em um Kelvin 3.500 para ela ficar com a pele um pouco mais corada, mais quente para essa fotografia. Vou começar agora com fotos de rosto. Vou utilizar essa mesinha de centro para criar um primeiro plano, que eu vou criar um desfoque. Variar um pouco o ângulo aqui. Perfeito, levanta o queixo, põe, lábio entreaberto. Ótimo. Isso. Uma coisa que é bem comum quando o fotógrafo clicar mais ou menos aqui nessa posição, quando você está sentado, eu estou em pé, fazendo foto de cima para baixo. E aí tem um problema que é, foto de cima para baixo, eu posso correr o risco de inferiorizar a sua presença, né? Então o ideal eu sempre busco na altura dos olhos ou de baixo para cima. Pode manter essa pose que está fazendo e aí levemente vem trazendo o corpo para cá. Isso, essa caidinha e vira o rosto um pouco mais para a câmera. Eu vou criar um primeiro plano com essa almofada que está aqui, para gerar um desfoque. E eu vou ter a luz do sol ali no fundo, uma leve estourada. Aí, essa mão, esse braço coloca aqui por cima da almofada. Isso, tipo se reclinando assim, ó. Ah, tá conversando com alguém, você vai, sabe? Ótimo. Perfeito. Agora eu vou fazer corpo inteiro, vou manter a luz nesse ângulo 45 graus. Vou fotografar o corpo todo, que é que eu tenho. Isso, pode manter os pés aí. Aí eu preciso ir bem longe com essa lente, né? É bem fechada. Ótimo. A pose tá ótima, mas eu preciso que apareça mais o seu corpo. Então eu vou pedir para você fazer o seguinte. Traz o corpo bem para a beirada do sofá aqui. Isso. E repete a pose mais assim. Tem que ficar mais aparente. Isso. Deixa eu ver. Mudar um pouco esse ângulo da luz aqui. Que o tripé estava aparecendo na foto. E aí eu tenho ênfase no rosto dela, da iluminação que eu criei, que é o principal que eu quero. E as pernas ficam extra, iluminando elas com a luz do sol. Tá bem difícil encaixar aqui no ângulo de câmera. Vou me afastar um pouco mais para encaixar. Agora sim. Isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer sem a luz ligada para testar uma outra opção, agora de iluminação. Aí, perfeito. E aí o que eu posso ver já é que tá marcando muito a luz do sol, marcando o rosto, pelo fato que a gente não tem controle da luz natural e ela acaba, né, prejudicando o ensaio. E aí eu vou retomar aqui, ligar a luz de novo para adicionar ela aqui.
e mantendo isso da luz ficar dourada, que é a estética que eu quero para a temperatura de luz para esse ensaio. Aí na tela você já consegue ver a diferença de iluminação que deu eu ligar a luz artificial agora, e ficou muito mais bonito, muito mais estético para esse ensaio. Ótimo. Eu vou encaixar a poli naquela janela ali, ó, que eu quero fazer uma moldura em torno dela. E aí eu tenho exatamente ali em volta do rosto dela a janela fazendo uma moldura para o rosto. Isso, fazer mais rosto. Ótimo. Usando a luz 45 graus assim, eu crio um volume no rosto dela, fica mais 3D. Isso. Aí eu vou pedir para você fazer o seguinte, coloca essa perna sobre o sofá, a perna esquerda, aqui. Pode colocar ela para cá, a perna esquerda aqui, ó. Isso. Aí. Vamos lá. Isso. Vou pegar mais afastado para pegar o corpo inteiro. Aí, vou remover essa almofada para aparecer os pés. Coloca o corpo um pouquinho para sua direita, só para você encaixar aqui no ângulo. Aí. Isso. Ótimo, esse ângulo aqui tá perfeito. Fazer algumas em horizontal para ter a variação das fotos. Isso, ótimo, mantém o olhar para lá. Esse ângulo tá ótimo, encaixei a modelo na regra dos terços, criei uma composição, olhando para a câmera. Mais uma. Isso. Pessoal, agora a gente vai fazer o terceiro look da Polly. Ela já tá aqui confortável na cadeira. E a gente vai fazer o seguinte, tá? Como eu não consegui a posição do sol que eu gostaria, porque tinha que ser um pouco mais cedo, o sol tá invadindo muito o cenário. Então o que eu pensei foi colocá-la totalmente na sombra e trabalhar as sombras. Por quê? Eu não posso só focar no desempenho dessa lente com luz difusa em ambiente fechado. Eu tenho que mostrar também como seria na externa, principalmente porque aqui tem muitas cores, né? A gente tem plantas aqui, a gente tem outras coisas e outras texturas nesse cenário. Então a gente vai utilizar essa variação de ir pro lado de fora da locação para mostrar como que as coisas funcionam. Mas antes quero falar para vocês também, e eu já falei em outros vídeos, do aplicativo Bintu. O Bintu é um aplicativo que é uma rede social para fotógrafos, então eu estou convidando vocês para fazerem parte desse aplicativo, você publica as fotos lá e não se preocupa mais com essa pressão das redes sociais, como Instagram e Facebook, YouTube, para você tem que viralizar, tem que gerar like. Então lá no Bintu você vai publicar as fotografias com os metadados, vai mostrar como foi feitas as fotos, dar dicas para outros fotógrafos e colocar a localização, porque isso é uma troca interessante entre os fotógrafos, você mostrar locações interessantes para poder fazer os cliques. Inclusive as fotos do ensaio de hoje, vou colocar lá no Bintu. Então se você quiser acompanhar, me segue, tô lá no perfil, provavelmente é @cauê, algo do tipo. E aqui embaixo está o link e o meu código BTCauêPaz. Utilizando o código BTCauêPaz, você vai ganhar uns pontos extras ali pela minha indicação, que você pode trocar esses pontos futuramente por equipamentos dentro da plataforma. Vou entregar um meu óculos aqui de sol, que eu acho que vai combinar legal, que tá uma vibe bem verãozão, bem colorido aqui fora. Principalmente o look que a Polly tá usando também, que é o Animal Print. Então, Polly, para utilizar, pode colocar o óculos, pode tirar o óculos, pode segurar ele, como você quiser criar. Aqui as posições mais livres, eu quero que você use mais sua personalidade nas fotos. Principalmente agora, que entrou uma nuvem na frente do sol, vai ajudar bastante a gente, tá? Assim tá ótima. Perfeita. Isso. Isso, ótima. Perfeita. Vou repetir aqui. Fotos de corpo inteiro, seus pés estão aparecendo. Esse ângulo tá muito bom. Aí. Legal.
Coloca o óculos na cabeça assim, ó. Deixa eu ver como que ele fica. Isso. Assim tá ótimo, excelente. Aí o que eu fiz? Eu criei uma boa simetria com essa cadeira. E a Polly sentada. Pode projetar o corpo um pouco mais pra frente agora. Isso. Agora bastante close no rosto. Tem um desenho muito legal do verde lá no fundo. E a luz do sol tá fazendo um contorno na cabeça dela. Tá perfeito. Repete isso assim, ó, como se fosse tirar o óculos e olhando pro lado. E uma cara mais assim. Pra outra direção. Isso. Olhando pra câmera agora. Isso. Agora só vou fazer uma troca aqui de direção pra gente variar um pouquinho. O que eu pensei que a gente pode fazer? Pode posar aqui na frente e eu vou fazer uma fotografia sua totalmente em pé, corpo inteiro, tá? E aí criar algo assim, mãos pra cima, olhando pra câmera, tá? De corpo inteiro mesmo. Aqui eu vou ter o primeiro plano daqui da cadeira, o segundo plano ali, né? Da onde fica a fogueira ali, e a modelo vai estar ali no terceiro plano e eu vou criar alguns desfoques com isso. A pele dela ficou bem ressaltada com esse sol, tá ótimo. Isso. Perfeito. Meio plano agora, meio corpo. É isso, temos. Pessoal, chegamos ao fim do ensaio. Eu e a Polly fizemos o ensaio com 3 looks, né? E eu gostaria de saber a opinião dela, o que ela achou, qual que foi a experiência de eu fotografar com essa lente, principalmente porque eu tô com uma câmera que é a PSC, então isso não me permite chegar tão próximo, mesmo que ela seja de 35mm. Eu senti que eu precisava ir muito para trás, ter muito recuo. Mas se você acha que isso atrapalhou a direção, ou que isso complementou também. De forma alguma, não atrapalhou. Eu achei impressionante, mesmo você fazendo ângulos de perto, consegui me comportar bem, de longe também. Você tem uma ótima direção de modelo, Obrigada. Parabéns. Facilita muito e me permitiu mostrar minha personalidade, ser mais criativa nas minhas poses. Então você tem um equilíbrio onde você dirige e deixa a modelo na criatividade dela. Parabéns. Qual a maior diferença, obrigado, qual é a maior diferença que você sente entre um ensaio autoral e um ensaio contratado por uma marca? A liberdade. A liberdade de poder ser eu e de nem sempre estar sendo mandada. Quando é um contrato, é aquilo e pronto, não tem como ter liberdade para outras opções. É algo fechado e acabou. Olha, para finalizar, deixa eu perguntar para ti, hoje você trabalha como modelo, né? Trabalho, sempre faço coisas diferentes. Hoje foi mais uma coisa aleatória, onde eu disse, teve fotos e filmes ao mesmo tempo, então eu tinha que pensar nos dois comportamentos. Variar um pouco, né? E quero saber para ti, qual que é o seu foco? É passarela, é modelo fotográfico, é publicidade, o que você foca? Eu gosto muito da passarela, já desfilei algumas vezes, mas fashion film é o que mais me atrai no momento. E também, como não tenho altura, me contratam mais pro fashion film. Perfeito. Gosto muito da área do fashion, assim, é o que mais combina comigo, com a minha personalidade. É isso. Pessoal, obrigado por assistirem. Não esqueça de deixar o like. Se quiser, tá aparecendo aqui e aqui outros vídeos de ensaios que eu fiz, review de lente também. E se você quiser ver as edições que eu vou fazer nessas fotografias, eu vou postar em breve um vídeo filmando a tela do computador e editando essas fotos para você ver como que é o meu processo fotográfico. Valeu, tamo junto, até a próxima.